Sabia que tem sigilo agora para saída de preso? Pois é, você agora não vai saber mais quantos fugiram da sua cidade, do seu estado, porque é sigilo. Sigilo de quê? O presidente assinou agora. Não vai, se fugir, não vai saber quantos fugiram nem por quê. Pronto, só faltava essa. Não é mesmo, hein? Essa é quentinha agora, recente. Que agora estão publicando, nem divulgam mais, sabe? Quem foi que assinou essa? Luiz Ignácio Lula da Silva. Faz o L, faz o L. Quando um porco domina um castelo, ele não vira rei. O castelo é que vira um chiqueiro. O poder não transforma caráter, ele apenas o revela. Quando alguém sem princípios, sem valores e sem dignidade alcança um cargo de liderança, não é a altura do cargo que o revela, é a ausência de caráter que afunda tudo ao seu redor. Um trono não faz um rei. O que faz um rei é a honra, a sabedoria e o compromisso com a verdade. Da mesma forma que um uniforme não faz um soldado, uma coroa não faz um líder. O que importa não é onde você está, mas quem realmente você é. Quando um coração corrupto assume o comando, até o mais belo castelo perde sua grandeza. Mas quando um homem digno governa, até mesmo uma pequena cabana se torna um castelo de respeito. Essa é a diferença básica entre quem nos governava e quem nos governa. Somos um país rico em recursos, mas pobres em oportunidade. O Brasil tem o poder de ser a maior potência do mundo, mas a corrupção, somada à incompetência, nos prende a um ciclo de mediocridade. Temos universidades de renome internacional, mas que não ensinam caráter, respeito e educação. Podemos afirmar que temos um sistema de saúde único, que é um exemplo de universalidade, mas que entrega um universo de morte para quem realmente precisa dele. A Amazônia é vista como líder em preservação ambiental, mas entrega 11 milhões de miseráveis ao seu redor. Enquanto os criminosos são frequentemente liberados, cidadãos de bem enfrentam um sistema judicial que parece priorizar a proteção dos marginais em vez da segurança da população. E esse é o nosso paradoxo, onde a riqueza e a pobreza existem em um espaço tão próximo que parece surreal. Somos um país repleto de castelos, mas que são governados por porcos. E quando um porco domina um castelo, ele não vira rei. O castelo é que vira um chiqueiro. Meu nome é Tomé Abdushi e eu jamais desistirei do Brasil. Um especialista em segurança pública diz que é impossível acabar com o crime se a esquerda estiver no poder. Veja. Coppola, o Brasil tem ferramentas para acabar com o Comando Vermelho? Não. Enquanto a esquerda estiver no poder, o Brasil não vai derrotar, não tem como derrotar o crime organizado. E esse é o principal motivo. O governo Lula é um governo covarde. O presidente da República levou mais de 30 horas para se manifestar sobre a operação antiterrorismo no Rio de Janeiro. E quando o fez, não foi ao vivo, em uma coletiva de imprensa ou num pronunciamento oficial à nação. Foi por meio de uma notinha de 4 parágrafos nas suas redes sociais. Em sua nota, o Lula não lamentou o assassinato dos 4 heróis da polícia, nem se solidarizou com as suas famílias. A gente sabe como é. Nessa guerra entre narcoterroristas e policiais, o Lula prefere não ter que escolher um lado. Até porque seria uma tremenda contradição ele falar mal dos bandidos uma semana depois de revelar para o mundo que, na verdade, os traficantes é que são vítimas dos usuários de droga. Em sua nota, o Lula também não teve coragem de mencionar o nome da facção responsável por essa tragédia, o Comando Vermelho, e se referiu ao PCC, eu tenho até ler isso, é muito bom, como uma grande quadrilha envolvida em lavagem de dinheiro. Senhor Presidente da República, com a máxima vênia, uma grande quadrilha envolvida em lavagem de dinheiro é como a gente se referia aos quadros do PT envolvidos no Mensalão, envolvidos no Petrolão. O primeiro comando da capital é muito mais que uma grande quadrilha. O PCC, assim como o Comando Vermelho, é uma organização terrorista, porque controla território, desafia o Estado e coage milhões de pessoas usando táticas de terror social. O fato é que na sua nota covarde, o Lula não fez menção à morte dos policiais, mas fez questão de roubar para si todo o crédito pela Operação Carbono Oculto, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo, com base em 2 anos de investigação, com protagonismo incontestável da polícia, das instituições paulistas. Mas, segundo Lula da Silva, foi o seu governo que realizou, aspas, a maior operação contra o crime da história no país. Ou seja, além de não trabalhar direito pela
pela segurança pública, o Lula ainda toma para si os méritos do trabalho alheio. Igualmente covarde foi a postura do ministro da Justiça, o senhor Ricardo Lewandowski, que faltou com a verdade ao afirmar que o governo desconhecia a Operação Contenção no Rio de Janeiro. Uma informação que foi desmentida ao vivo pelo próprio diretor-geral da PF, que confirmou aos jornalistas que a Polícia Federal, sob Lula e Lewandowski, se recusou a colaborar com as autoridades estaduais do Rio de Janeiro, pelo menos nesse caso. O ministro da Justiça também incorreu na tal desordem informacional, termo que ele próprio consagrou no STF, disseminando uma informação incompleta que induz o público a erro. Segundo o Lewandowski, o governo do Rio não havia solicitado apoio material do Exército Brasileiro, nem solicitado uma GLO, uma missão de garantia da lei e da ordem. Só faltou o ministro mencionar que por várias vezes a ajuda federal foi pedida pelo governo do Rio e todas as vezes ela foi negada pelo governo Lula. Aspas para o próprio, no seu primeiro ano de mandato. Lula disse isso aqui: eu não quero as Forças Armadas nas favelas brigando com bandido. Enquanto eu for presidente, não tem GLO, não tem missão militar de garantia da lei e da ordem. Isso posto, vejam só o que diz o site oficial do Ministério da Defesa sobre a tal GLO, que o Lula, por princípio, se recusa a decretar para proteger as favelas do Rio de Janeiro. Aspas, realizadas exclusivamente por ordem expressa da Presidência da República, as missões da garantia da lei e da ordem ocorrem nos casos em que há o esgotamento das forças tradicionais de segurança pública em graves situações de perturbação da ordem. É óbvio que esse é exatamente o caso no Rio de Janeiro. Mas o senhor Lula da Silva, por questões ideológicas, se recusa a convocar o Exército e fazer o que está ao seu alcance. Detalhe, no governo Temer, quando a GLO foi decretada, o número de homicídios nas favelas ocupadas foi reduzido a 0. Ou seja, mesmo havendo aí ferramentas para combater o crime organizado, o governo Lula e o ministro Lewandowski não estão dispostos a utilizá-las. Os petistas se recusam a chamar faccionados de terroristas. Os petistas se recusam a oferecer apoio de combate às polícias militares. Os petistas se recusam a convocar as Forças Armadas para pacificar as comunidades. Os petistas se recusam a alterar a lei da prisão preventiva, da prisão após julgamento, da busca e apreensão coletiva, da neutralização de ameaça armada. Então de que adianta, Ju, ter tanta ferramenta para combater o crime se o governo Lula é covarde e não tem coragem de usá-las? Moraes não foi ao Rio para acompanhar as investigações, não foi monitorar ações, muito menos reunir autoridades. Nada disso. Moraes foi assumir. Mas assumir o quê? O cara é ministro do STF. Assumir o comando político da segurança pública, o estado mais simbólico do país. Por que razão? Porque Cláudio Castro cresceu. Cresceu nas ruas, cresceu nas pesquisas, cresceu no sentimento do povo. Cresceu porque fez o que nenhum outro governo teve coragem de fazer em décadas: enfrentar o narcoterrorismo de frente. Entrou onde ninguém entrava, rompeu um pacto de medo que paralisava o Estado, tirou o fuzil da mão do narcoterrorista e devolveu a dignidade ao cidadão encurralado. Isso no Brasil atual é crime imperdoável. Lula viu, Moraes também viu, e Brasília inteira se contorceu como verme na luz. Porque quando um governador prova que ordem, força, autoridade e combate direto ao crime funcionam, cai por terra toda a narrativa covarde e demagógica do coitadismo, do bandido vítima da sociedade, do Estado ajoelhado. E o povo percebe. Quando o povo percebe, alguém se torna um nome nacional. Cláudio Castro começou a se tornar esse nome. E isso é um perigo enorme para o projeto de poder de Brasília e do seu xerife tirano. Por isso Moraes desceu. Não como juiz, muito menos como ministro, mas como interventor político. Presta atenção, a operação foi clara: estancar o crescimento de Castro, secar o capital simbólico que ele conquistou enfrentando facções criminosas, narcoterroristas, esfriar o impacto moral da vitória contra o crime
e reverter o efeito eleitoral óbvio que se formava. E Lula tá junto nessa. Mas é lógico que tá. Todo o lulopetismo tá junto. Porque um governador forte, popular, respaldado pelo povo e pelos números, ameaça a hegemonia